Obrigada, muito boa tarde, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje pela primeira vez. Primeira vez nessa encarnação, porque eu digo que nessa encarnação a gente está se reencontrando, né? São muitos corações amigos, e eu acho que se tem um lado positivo de tudo isso que a gente vive hoje, né, dessa crise, eu tenho falado sempre, é que nós tivemos a chance de nos aproximar. Irmãos que talvez no dia a dia, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, e é óbvio, respeitando a dor e o sofrimento alheio, que são muito grandes, e eu vi de perto companheiros do nosso grupo que perderam familiares, né, durante essa pandemia, mas ainda assim, nessa dor profunda, houve algo muito positivo, que foi o nosso encontro, através das redes sociais, através da tecnologia. E uma coisa que me surpreende muito e que me dá muita alegria, além do fato de estar aqui com vocês hoje, é observar que a casa ela mantém mais ou menos um ciclo. Eu estou vendo aqui, eu não consigo ver todo mundo durante a fala, mas eu sou um pouquinho curiosa, sabe? E aí, antes de começar, eu fui passando, assim, porque eu estou gravando do celular e do computador eu sei, a gente consegue se ver melhor. Mas pelo celular a gente não consegue ver todo mundo. E aí eu fui olhando. E aí eu estou vendo que são vários pontinhos aqui presentes, cada pontinho com 4 pessoas aqui para mim. Isso representa um grupo grande na tarde de hoje, nessa via de comunicação que é esse aplicativo que está sendo utilizado. Então, acho que é uma vitória muito grande para as casas espíritas, e isso eu não falo só do grupo espírita Jorge Niemeyer, mas eu falo como no geral os grupos estão conseguindo se manter, as atividades, os estudos, a união. E eu até ouso dizer que essa união se fortaleceu ainda mais, porque compartilhamos da mesma experiência de estarmos em isolamento, mas não sozinhos. Nós estamos distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente e amparados por toda a espiritualidade que tem olhado por cada um de nós, em especial nesse momento. Ainda ontem, num estudo que nós fazíamos, na realidade em forma de entrevista no nosso grupo, nós comentávamos justamente sobre uma pandemia que é maior e silenciosa e que já vem acontecendo de há muito. Nós falávamos sobre valorização da vida e não tem como a gente falar de valorização da vida e não lembrarmos da questão oposta, que é o suicídio. Então, nesse momento em que muitos irmãos que já vinham com as suas dificuldades, que já tinham os seus pensamentos conturbados, ideias e pensamentos conectados, infelizmente, à fuga da sua dor e do seu sofrimento pelas vias do suicídio, imaginemos nesse momento em que nós temos dificuldade de fisicamente sentarmos um ao lado do outro para conversarmos sobre as nossas dificuldades. Hoje o que a gente consegue fazer é via aplicativo e a gente sente falta. Eu acredito que todos os irmãos devam ter aprendido o valor de um abraço. No nosso grupo, a gente fica sonhando com um dia em que a gente vai poder dizer assim: agora a gente pode voltar para as nossas atividades, podemos nos abraçar, podemos tirar essas máscaras, porque a gente já não corre mais o risco de desencarne via pandemia. Então, é um sonho que a gente começou a nutrir, é uma valorização que a gente começou a desenvolver em relação aos elementos que realmente são importantes. A gente descobriu que o encontro é importante, a gente descobriu que o abraço é importante. Eu vou contar para vocês uma experiência particular antes da gente entrar efetivamente na parábola do semeador. Eu vi situação do tipo: meu irmão que tem os filhos, que são meus sobrinhos, num determinado momento ele volta a trabalhar fora de casa, ele não conseguiu, até um determinado momento, foi possível o chamado home office, mas a partir de um instante ele precisou voltar. E então os sobrinhos vieram ficar aqui em casa, saíram de um isolamento para outro. E eu vi situação do tipo: o pai chegar na janela ou o pai chegar na porta e não poder abraçar. E aquele coração apertado que você vê de um lado os filhos, que são meus sobrinhos, e do outro lado o pai, que é meu irmão, ali, o coração apertado, porque
vendo de longe, dando tchau de longe, e o oposto também. No momento em que eles retornam para casa, e aí já não podem mais ter contato com os avós, que são meus pais. Então, tudo isso fez com que a gente começasse a valorizar a importância que tem um abraço da família, o abraço de um amigo, o abraço do companheiro de trabalho na casa espírita, a importância do atendimento fraterno, que hoje, quando o grupo consegue fazer, ele é via online. Mas olha a importância de sentarmos e olharmos olho no olho daquele irmão que está chegando pela primeira vez no grupo, com a sua mente com pensamentos conturbados, mas buscando socorro. Então, é um momento de reavaliação, mas acho que isso também, a toda semana, né, cada irmão que chega faz essa avaliação, traz novamente esses pensamentos, essas reflexões, porque a gente não pode esquecer. A gente não pode, quando do término de tudo isso, e vai acabar, porque chega uma hora que tem fim, nós esquecermos. É voltarmos à normalidade, mas não como antes. A normalidade das agitações, da valorização do efêmero, tudo isso a gente viu. Vou dar um exemplo. A gente tinha ali moças, né? Eu sei que aqui a maioria, acho que hoje somos do sexo feminino, acredito que sim, pelo que eu vi. Nós temos, às vezes, 3, 4, 5, 6, e aí vai subindo. Pares de calçado, um para cada situação. Hoje, o que, que a gente tem? Um único par, que é aquele que a gente está usando para tudo e que está ficando da porta para fora da nossa casa. Porque nós não queremos contaminar outros calçados, não queremos ter que nos expor, né? A gente não precisar se expor, limpando a sola dos calçados. E aí a gente começa a perguntar: para que tanto? Para que 2 ou 3? Para que 4? É mais ou menos aquele pensamento que o sexo masculino acho que já evoluiu, né, em relação a gente nesse sentido. Como acontece com aquelas brincadeiras, né? É o mesmo sapato para todos os eventos. Por que eu estou trazendo essa comparação, essa alegoria? Porque a gente aprendeu a reavaliar o que realmente importa para a gente. Então, do que adianta hoje bens materiais como excesso de calçado, excesso de roupa, 2 ou 3 bolsas? Eu falo isso para gente. Maquiagem, para que serve a maquiagem quando a gente tem que sair de máscara? E aí a gente começou a perceber o quanto de coisas efêmeras, de coisas que são que a gente não leva, que a gente passou a valorizar durante um bom tempo da nossa vida. O quanto de discussões que a gente se envolvia, que a gente desenvolvia, e hoje o que a gente mais deseja não, eu não quero discutir, eu só quero ficar aqui, a gente conversando em paz, a gente aproveitando esse momento, porque o mundo já está tão conturbado, já é tanta dificuldade, que a gente quer ser diferente. Vejam, a própria adversidade faz com que nós busquemos novas posições de caráter, novas posturas morais. Eu não quero mais brigar pelo que não é importante. Eu não quero me magoar com aquilo que não é importante. Eu quero aproveitar um dia bonito de sol ou um dia de chuva. Eu quero poder sair e respirar sem a necessidade de nada que barre a entrada do ar, né, para dentro do meu organismo. E aí isso tem conexão com a nossa palestra de hoje. A nossa reunião de hoje, que é baseada na parábola do bom samaritano e que ela está presente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito interessante, porque a parábola do semeador, ela vai acontecer da seguinte forma: antes da parábola do semeador, que está dentro do capítulo Sede Perfeitos, nós vamos encontrar o homem de bem e nós vamos encontrar o bom espírita. Então, depois que nós observarmos todos os itens para que nós sejamos um homem de bem, para que nós sejamos o bom espírita, vem a parábola do semeador que vai mostrar para a gente o caminho. Ao invés da gente tentar identificar somente os personagens da parábola, que a gente possa buscar entender qual foi a dinâmica que Jesus quis mostrar para a gente com a parábola do semeador. E aí a gente vai fazer a leitura da parábola, porque embora muitos irmãos já conheçam a parábola, mas a gente pode ter irmãos a primeira vez conosco.
E a gente também pode cair num lugar comum, que é o seguinte, é semelhante à nossa relação com o livro Nosso Lar. Não sei se vocês já perceberam. Como ele é a obra, a porta de entrada da grande maioria dos espíritas, como já aconteceu um filme sobre o Nosso Lar, num determinado momento a gente acha que a gente não precisa voltar a fazer a leitura do livro. Ah, não, mas isso eu já li. Ah, mas eu já assisti o filme várias vezes. Ou então a gente cai também no lugar comum que é assim, como é que eu vou dizer que eu nunca li o livro Nosso Lar, se é um livro tão conhecido, se já tem filme, e todo mundo na casa espírita deve conhecer o livro Nosso Lar. E às vezes, meus irmãos, é grande a quantidade de irmãos que ainda não fez a leitura do livro Nosso Lar e não tem que se martirizar por isso. Mas, ao contrário, se sentir estimulado a buscar a leitura do livro Nosso Lar. Bem como aqueles que já conhecem o livro, já leram 2 vezes, ou já leram uma vez, já assistiram o filme, não devem sentir que já sabem, já conhecem todo o livro, porque sempre há passagens que na primeira leitura nós não observamos. Sempre vai existir passagem sutil, que no momento em que nós fizemos a leitura, nós ainda não tínhamos a capacidade de observar e entender. E o mesmo acontece com o Evangelho de Jesus. Ah, a parábola do semeador eu já conheço, não precisamos fazer a leitura. Não, nós precisamos fazer a leitura, precisamos ficar atentos aos detalhes, porque a cada estudo, a cada oportunidade, novas informações chegarão. Só para vocês terem uma ideia, ontem nós aqui no nosso grupo utilizamos um aplicativo semelhante ao que está sendo usado hoje e nos encontramos todos os dias às 18 horas para fazermos a nossa mentalização, nos aproveitando do horário das 18 horas, que é praticamente um horário universal, onde a gente vai encontrar o segmento católico fazendo a sua oração, né, buscando a integração principalmente com Maria, Mãe Santíssima. Nós vamos encontrar também os segmentos evangélicos e nós vamos encontrar o movimento espírita. Nesse momento, todos os dias nós nos encontramos, abrimos o evangelho ao acaso, que nunca é ao acaso. E ontem, no nosso estudo das 18 horas, ninguém do grupo sabia que eu estaria aqui hoje participando com vocês, mas por um motivo muito simples. A gente comenta, mas não um dia antes, na correria, na agitação, a gente acaba esquecendo. E aí hoje de manhã foi que eu compartilhei com os amigos, mas ontem sem que ninguém soubesse. De repente o livro ele é aberto e o acaso que não é acaso. Parábola do semeador. E aí eu farei a leitura com vocês, mas nesse momento a leitura lá nós fizemos a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui eu vou fazer a partir da tradução do Haroldo Dutra Dias. Eu não sei se todos possuem, mas é uma obra excelente. É uma tradução. Ah, é uma tradução espírita? Não, ele faz questão de dizer que não é basicamente uma tradução espírita, embora tenha sido patrocinada toda a sua edição e preparo pela FEB. Mas é uma tradução a mais semelhante possível, passagem quis dizer e de que forma cada passagem foi escrita. Então diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. E lhes falou muitas coisas em parábola, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e aí o Haroldo ele dá a tradução, foi queimada, ficou esturricada. E raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra caiu sobre espinheiros. Os espinhos subiram e a sufocaram.
Outra parte caiu sobre terra boa e dava frutos, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. E aí, nós temos uma tendência imediatista de procurarmos, isso eu falo todos nós, estudantes de parábola, de buscarmos logo a identificação dos personagens, quando na realidade nós temos que seguir o primeiro passo para um estudo efetivo e buscando a transcendência que Jesus queria nos passar e nos levar. Vejam, Jesus a todo instante, ele queria nos levar para lugares que nós ainda não conhecíamos. E aí vamos corrigir o verbo, porque é como se Jesus tivesse existido e não estivesse mais, ou não existisse mais, ou não fizesse mais nada por nós. Não, Jesus, desde o momento em que ele começou a estar do nosso lado, e será que nós sabemos desde quando o Cristo está conosco? Se a gente parar para pensar que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz para nós que Jesus, quando da formação do planeta Terra, ele já fazia parte da comunidade de espíritos puros responsáveis por formação e destruição de orbe. E que em 2 oportunidades somente o Cristo e essa comunidade de espíritos puros esteve próximo da Terra. Um foi no momento da sua formação. Qual é a idade da Terra, mais ou menos? Mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então pensemos. Jesus, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se formava, ele já era um espírito puro. Ele já fazia parte da comunidade de espíritos puros e participou da formação do planeta Terra. Percebam, aonde nós estávamos há 4,5 bilhões de anos. E aí, olhando para cada irmão, é uma pena a gente não poder estar ao vivo, mas não há nenhuma. A gente não vai perder qualidade desse encontro, mas eu gostaria que a gente se perguntasse, olhasse para dentro da gente, aonde nós estávamos há 4,5 bilhões de anos. Porque às vezes a gente fica um pouco preocupado em lembrar da nossa vida passada. Eu gostaria tanto de saber o que eu fui na vida passada, e eu sei que todo mundo tem essa curiosidade. Mas pelos pensamentos que nós temos hoje, pelas ações que nós praticamos, nós conseguiríamos saber, quase que na totalidade, o que nós fizemos no passado e por onde nós andamos. Mas vou deixar isso quietinho, que o intuito é olhar para frente. Mas o que eu estou querendo dizer? Nós temos uma preocupação muito grande em saber o que nós fizemos na nossa encarnação passada. E aí eu vou mais longe, que é para a gente poder pensar, vamos voltar mais ainda no tempo. Encarnação passada é fácil da gente tentar descobrir. Mas e há 4,5 bilhões de anos atrás, aonde nós estávamos? Isso a gente não consegue saber. A gente não consegue saber sequer se nós estávamos no reino animal. Se estávamos no reino animal, no reino vegetal, a gente não consegue ter essa ideia ainda. Mas o Cristo já era espírito puro e já cuidava de nós. Vejam, quando a gente pensa, Jesus tem uma paciência imensa, e a gente acha que a paciência de Jesus é de 2020 anos atrás até agora, isso é um período de tempo muito curto para quem espera por nós há 4,5 bilhões de anos, porque é como se fosse aquele diretor de escola que constrói toda a sua escola, prepara cada detalhe com muito carinho, busca cumprir cada trecho da legislação pertinente à fundação de uma escola, mas sem saber ainda dos alunos. Sem conhecer os alunos visualmente, ele já ama e respeita profundamente esses alunos, porque ele prepara o colégio para receber esses alunos que ele ainda não conhece visualmente, mas que na sua essência ele já conhece, porque ele sabe que os alunos chegarão. Esse é o Cristo. Ele preparou o planeta Terra para que nós aqui estivéssemos. Então, ele não nos amou, ele continua nos amando. E todos os dias ele quer nos levar para lugares que nós ainda não conhecemos. Que lugares são esses? As transcendências dos seus ensinos.
que fazem com que nós ampliemos a nossa consciência, e a consciência ampliada é sinônimo de entendimento maior das leis divinas, porque aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam a Kardec: na consciência de cada um de nós. Então, é isso que o Cristo quer fazer conosco. Mas para que nós possamos ir para esses lugares, para onde Jesus quer nos levar, estados de consciência superior, é preciso que nós deixemos a visão material e busquemos a visão espiritual. De que forma? Vejam, a parábola do semeador não é identificação de personagens, é uma dinâmica de vida. Porque no final das contas, nós vamos descobrir que nós já ocupamos e continuamos ocupando cada um dos personagens da parábola. Mas, Milena, tem vários personagens, eu só ouço falar no semeador, na semente. São vários os personagens. Quando ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear, nós temos o semeador. E ao semear, caiu à beira do caminho, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E aí nós temos a semente. E vieram as aves e as comeram. Aí nós vamos ter as aves. Outra caiu em solo pedregoso. O solo pedregoso. Veio então o sol e queimou essas sementes. Como elas não possuíam raiz profunda, elas não vingaram. Aí nós vamos ver a raiz. E outra parte caiu sobre os espinheiros. Vamos ver os espinheiros, que crescem e sufocam essa semente, não deixando que esse vegetal, que essa plantação vá adiante. E outra parte aí cai na terra boa. O nosso último personagem. Nós vamos descobrir que ao longo da nossa história, por isso é uma parábola de dinâmica, tanto a nossa história até aqui, quanto daqui para frente e quanto a nossa encarnação atual, nós vamos passear por todos esses personagens. Mas para que a gente entenda isso, olha o que Jesus faz antes de contar a parábola. Olha a dinâmica que o Cristo tenta nos ensinar. Quando a gente quer falar sobre evangelho, percebam, eu vou me colocar como exemplo. A palestra começava 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, quando faltavam 15 minutos para as 3, eu cheguei apressada. Aí peguei um copo com água na cozinha, vim para o meu quarto, preparei, o ambiente já estava relativamente preparado. A única coisinha que não foi possível hoje foi a iluminação para deixar um pouquinho melhor. E aí eu peço perdão às irmãs. Mas quando eu cheguei agitada. Eu cheguei agitada por um motivo. 15 para as 3. Esse horário é o horário que eu estou em home office. Então, para que eu pudesse sentar aqui, eu tive que desconectar tudo, porque existe uma lei, que é uma lei oficiosa, do movimento espírita e do trabalho da mediunidade, que diz assim: quando você for se preparar para um trabalho mediúnico, prepare-se também para afastar tudo que irá acontecer de última hora. Então, é o telefone que toca. É um pedido no trabalho que acontece. Ficou calmo até aqui. Quando chega a hora do trabalho mediúnico, tudo resolve acontecer. É um aplicativo que não abre legal. É uma iluminação que não acontece da melhor forma. Por que tudo isso? E aí a gente precisa fazer uma autorreflexão. Porque lá atrás, no início do dia, talvez, nós não tenhamos começado da maneira correta. E não é colocando o pé direito antes do pé esquerdo, não. É fazendo uma oração, fazendo uma prece e entrando em comunicação e em sintonia com a espiritualidade superior. O que eu estou querendo dizer? A gente vai para a agitação. A gente sai para a vida material. Vejam, mesmo em meio à pandemia, mesmo tentando fazer inúmeras reflexões do que é e do que não é importante, volta e meia a gente cai no lugar comum, o lugar da vida atual, vida material, e buscando somente os valores da matéria. Então, quando eu sentei aqui, e aí faltando 5 minutos, eu respirei fundo. Eu respirei fundo e pensei, agora
O que tinha para acontecer já aconteceu. Eu não posso permanecer conectada aqui no Centro Espírita Jorge Niemeyer e ao mesmo tempo querendo saber da minha vida material. Então eu peguei o outro celular, botei, desativei aqui, botei no modo não perturbe e agora é um momento exclusivo para o Evangelho de Jesus. É o que Jesus faz no início, antes de começar a sua parábola. Porque a impressão que a gente tem é que Jesus vai para o barco para ficar num lugar mais alto, para se destacar da multidão. Não, quando diz assim, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e muitas turbas reuniram-se perto dele. O que significa esse muitas turbas? Embora a gente não esteja acostumado com a palavra turba, e às vezes ela pareça um pouquinho pejorativa para a gente, mas não, uma multidão de pessoas e cada um de nós com inúmeros pensamentos. Sabe quando a irmã começou a ler as orientações para a nossa reunião? Cuidado com a câmera, não abrir a câmera em cozinha, em banheiro, estar vestido adequadamente, desativar o microfone para não emitir ruídos. Tudo isso tem a finalidade de nos auxiliar no controle dos nossos pensamentos e ações conturbadas. Nós chegamos agitados. Agora imagina essa multidão que procurava Jesus com as suas dores e com os seus sofrimentos. Porque quando nós temos uma dor e um sofrimento, é quase um processo obsessivo. Nós só pensamos na nossa dor, nós só pensamos na nossa tristeza, nós só pensamos no nosso problema. E a grande dificuldade, nas mais das vezes, está aí. Quando nós temos um problema, nós pensamos tanto no problema que esquecemos de pensar da maneira correta, que não é focarmos no problema. O problema a gente já sabe que está ali. Aí a gente coloca ele de cantinho, assim, ó, eu já sei, eu olho para o problema e digo, eu já sei que você está aí. Você vai ficar aqui quietinho, porque agora eu vou olhar para o horizonte. Que horizonte é esse? As possibilidades de solução do problema. Então é assim, vai vencer uma conta, vou dar um exemplo bem material. Vai vencer uma conta nossa. É tempo de pandemia. A gente não sabe como vai pagar. A gente não tem ideia de como isso vai acontecer. Nossa renda diminuiu com a pandemia. Qual é o meu problema? A fatura ou o boleto que vai vencer. Isso já é fato. Ele já está ali. Ele já passou a fazer parte integrante da família. O boleto chegou, entrou na nossa residência, arranjou uma morada que é em cima de uma mesa, em cima de uma prateleira. Ele ali já ficou. Aí eu fico aqui no meu processo obsessivo. Meu Deus, eu tenho boleto para pagar. Meu Deus, amanhã eu tenho que pagar. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Meu Deus. Vejam, é só o pensamento do problema. Quando Jesus se afasta da turba com esses pensamentos conturbados, o que ele faz? Ele entrou no barco para se assentar e toda a turba permanecera de pé na praia. Ele sai da nuvem de pensamentos conturbados. É como se ele ensinasse para nós que quando nós quisermos entrar em sintonia com o superior, quando nós queremos buscar uma solução para os nossos conflitos, eu tenho que estar acima do conflito. Eu não posso estar junto ou abaixo do conflito, senão ele me vence. Senão ele vence a todos nós. Então, naquele momento, a multidão chega, cada um com o seu pensamento conturbado. E aí eu vou fazer uma observação. Nós somos uma multidão. Cada um de nós é uma multidão. Porque nós trazemos toda a bagagem de vidas e vidas que estão presentes no nosso acervo. São várias personalidades, são várias atitudes. É uma história, é um passado. Nós somos um universo, cada um de nós. Embora individualidades, uma multidão interna tenta falar, que é aquela multidão das personalidades que nós já assumimos no passado. Então, diante desse exemplo do Cristo, o que nós devemos fazer? Nos elevarmos em espírito e nos colocarmos acima da nossa personalidade com pensamentos conturbados. Então, é assim, Milena está na matéria.
ela tem boletos para pagar, ela tem uma saúde para cuidar e ela tem uma família. Isso tudo tem a visão material, mas tem a visão espiritual. O que eu quero dizer? Quando nós tivermos um conflito em família, todas as vezes que eu olhar para minha família com a visão material, eu não vou conseguir compreender o meu próximo. Não conseguindo compreender o meu próximo, eu faço parte da multidão da qual Jesus se afastou um pouco para não sofrer a interferência de todos os pensamentos conturbados, mas ao contrário, falar da solução. E aí então Jesus profere a parábola do semeador. Na parábola do semeador, ao mesmo tempo em que o Cristo é o semeador, ou se a gente quiser, Deus é o semeador, mas Deus é o semeador para todos nós através de Jesus, ele vai dizer então que as sementes do seu evangelho, elas vão sendo lançadas. Mas cada coração nosso é um terreno diferente aonde essa semente irá cair. E aí nós vamos avaliar e fazer a pergunta que cabe a cada um de nós. Eu não posso avaliar a evolução de ninguém, como ninguém pode avaliar a minha evolução. Cabe a cada um de nós se perguntar: o meu coração, ele é o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e a semente do evangelho brotou imediatamente? Sabe aquela coisa, a gente conhece o Espiritismo, conhece o Evangelho de Jesus, se apaixona. É arrebatador, mas a gente não persevera. A gente não persevera porque num determinado momento a visão material fala mais alto que a espiritual da seguinte forma: ah, Jesus é Jesus, eu sou eu. É tão difícil seguir o Cristo. Sabe qual é o nome disso, meus irmãos? Ausência de perseverança. Porque todo mundo sabe que a condição do Cristo, ela está muito superior à nossa. Mas a única coisa que diferencia Jesus de cada um de nós aos olhos de Deus não é a quantidade de amor, porque o Pai nos ama desde sempre e para sempre. A única diferença é a idade de existência de cada um de nós. Vejam, há 4,5 bilhões de anos o Cristo já era espírito puro. Nós, há 4,5 bilhões de anos, não sabemos. Mas uma coisa a gente tem certeza, espírito puro a gente não era, como ainda não somos. Por quê? Somos irmãos mais novos na caminhada. Então é natural que a gente, ao olhar para Jesus, sinta dificuldade. Mas o próprio Cristo nos disse que tudo o que ele faz, nós poderemos fazer e mais. Mas para que isso aconteça, é preciso perseverança. No momento em que eu identifico que o Evangelho é algo que faz com que eu me apaixone por ele, mas ao mesmo tempo eu tenho várias situações de desistência na prática do Evangelho, talvez o meu coração seja esse solo pedregoso, onde não haja muita terra, o Evangelho até brota, mas não vai adiante. Brota imediatamente, a gente se conecta imediatamente com o Evangelho, nos conectamos imediatamente com a doutrina espírita. Até sentimos uma certa semelhança com a vivência que o Dr. Bezerra descreveu. Ao ler o Livro dos Espíritos pela primeira vez, lia e, ao mesmo tempo, o que era novo era como se eu já conhecesse. Nós não somos o Dr. Bezerra, mas quantas vezes nós sentimos que a doutrina espírita ela entrou no nosso coração de maneira tão fácil, mas a perseverança nós deixamos a desejar. E isso não é para que nós nos martirizemos, nem nos sintamos desmoralizados. Volto a dizer, é o problema que existe e nós precisamos buscar a solução. A ausência de perseverança, nós controlamos com prática na perseverança. Praticar a perseverança. No momento do desânimo, no momento em que eu achar que Jesus é Jesus, eu sou eu, está longe, essa distância eu nunca vou conseguir romper, eu faço uma prece. E lembre que o próprio Cristo só esteve aqui porque ele sabia
que todos nós teríamos a mesma capacidade, porque temos o DNA divino em nós. Se nós fizermos um exame hoje espiritual, assim como nós temos o exame de DNA físico, o exame de DNA espiritual, nós vamos encontrar todos os genes divinos presentes em nós. E aí eu faço uma outra pergunta, eu não. Jesus, através da parábola. Outra parte caiu sobre espinheiros. Perdão, outra parte, a primeira parte cai à beira do caminho. Vejam, eu fui um pouquinho à frente. A primeira parte cai à beira do caminho. E aí as aves vêm e comem. Nós já tivemos esse momento também. O momento em que entrou por aqui e saiu por aqui o Evangelho. Sequer causou efeito. Nessa vida, acredito que talvez não, porque estamos aqui reunidos. Mas em vidas anteriores, todos os dias, meus irmãos, mesmo diante dos maiores conflitos que eu possa viver, eu sempre olho para o alto e agradeço a Deus pela oportunidade desta encarnação. Porque é a nossa melhor encarnação de todas as anteriores que nós já tivemos. E eu vou dizer por quê. Porque a gente não sabe há quanto tempo e por quantas encarnações nós andamos errantes e desligados das leis divinas. E erramos muito. Mas hoje, graças à misericórdia divina, nós reencarnamos na pátria do Evangelho, e eu sei que reencarnar na pátria do Evangelho, ao invés de ser um privilégio, é, na verdade, uma oportunidade grandiosa de Deus para que nós possamos ir, sabe, aquele último embalo que o pai dá no filho, na expectativa de que ele consiga se manter equilibrado em cima de uma bicicleta sem rodinhas. Depois de várias tentativas, ele diz assim: filho, agora é a última e eu não vou segurar a sua bicicleta. E ele dá aquele impulso, esperando que a criança se equilibre naquele meio que ela ainda não era capaz. Essa encarnação é isso. Depois de muito cairmos, ralarmos o joelho, torcermos o braço, Deus deu o último empurrão para que nós possamos nos manter em cima dessa bicicleta, que é o equilíbrio da nossa existência. E nós estamos aqui. Nós estamos reencarnados, tendo a oportunidade de aprendizado. Eu gosto muito mais do que dizer que são reparos da vida passada, porque o erro na vida passada só aconteceu pela falta de conhecimento. Então, aquilo que nós não aprendemos e não conhecemos no passado, nós estamos aprendendo e conhecendo e relembrando nessa vida. Estamos na pátria do Evangelho e estamos no momento às portas da transição planetária. É como se dissesse, ou é agora, ou é agora. Então, nós não podemos mais ser o solo aonde o vento vai bater e as aves irão comer as sementes. Elas sequer fincarão nesse solo. Nós não podemos ser o solo que não terá terra suficiente, e embora essa semente acabe germinando, mas ela não vá adiante por ausência de perseverança, pelas condições que não eram favoráveis. E eu não posso ser aquela semente que irá cair no meio dos espinhos e as situações da vida material que nós não enxergamos da maneira correta como aprendizado, mas como flagelos, eu não posso deixar que isso sufoque. Isso me lembra muito o último capítulo do livro Boa Nova, que fala sobre Maria, onde Maria, após o desencarne, é recebida por Jesus e ela então tem a opção de seguir com Cristo as esferas mais elevadas, mas ela pede para a comunidade de espíritos que estava com ela, para que antes dela ascender às esferas superiores, que ela possa visitar os cristãos que seriam devorados naquele dia. E quando ela chega próximo de uma jovem muito triste, muito pálida, a jovem sabe que vai ser devorada pela fera. Ela sabe que, embora cristã, os espinhos se formaram ao seu redor e ela está quase sufocada. Ela está com aquele choro preso na garganta. Ela quer gritar,
Porque o sentimento de injustiça, o sentimento de dor, o sentimento de incompreensão é muito grande. E Maria se aproxima dos seus ouvidos e diz para que ela comece a cantar, que ela sinta a alegria do verdadeiro cristão e que cante. E o irmão X, então, passou a descrever essa passagem, que para mim é a mais bela do livro, dizendo que a todo instante, quando no meio de uma dor, de um sofrimento, se ouvisse uma canção, era Maria nos amparando. Daí a nossa conexão com a própria canção, com toda aquela egrégora que uma Ave Maria traz para nós, independente do surgimento, de como surgiu, mas porque se tornou o elo de conexão com esse espírito superior. Então é como se Maria dissesse para essa jovem, e é como se Maria, Mãe Santíssima, dissesse para nós: não deixe o espinho sufocar a semente do cristianismo que está lançado no solo do seu coração. Não tente gritar a dor humana, mas tente cantar as alegrias celestes que na dor humana nós descobrimos. É tudo o olhar, é tudo a visão. E por último, então, nessa dinâmica da evolução, porque para que nós sejamos o homem de bem, que está antes da parábola do semeador no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu desconfio que não foi à toa que o nosso amado codificador organizou desta forma, sob a orientação do próprio Cristo, o Espírito de verdade, para que nós sejamos o bom espírita, nós precisamos saber que esse é o caminho da evolução. Para chegarmos depois do solo onde as aves não deixaram a semente ficar, depois do solo pedregoso, depois do solo espinhoso, nós chegarmos então na condição da terra boa, que fará com que aquela semente germine, se transforme numa árvore e dê frutos. E de uma árvore, de uma semente, nós sabemos que surgirá uma árvore, mas nessa árvore, quantos frutos e dentro desses frutos, quantas novas sementes surgirão? Isso nós não sabemos. Então, a cada conquista que nós tivermos em espírito, tenhamos a certeza que o que nós vemos de conquista é muito maior e muito mais grandioso aos olhos do Pai. Porque num determinado momento, germinando a nossa semente no solo fértil, nos tornando árvores frondosas, capazes de produzirmos frutos, nós vamos conseguir compartilhar com inúmeros irmãos novas sementes e alimentar, assim como somos alimentados todos os dias pelos frutos que o Evangelho de Jesus trouxe para as nossas vidas. Então, meus irmãos, sem nos sentirmos os últimos, mas olharmos as perspectivas que temos pela frente. Palavrinha bonitinha. Termos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Vivermos de maneira plena todos os aprendizados que a condição hominal tem a nos oferecer, para depois, então, nós pensarmos nas condições superiores. Porque Jesus disse para nós que Ele é Filho do homem. Ele só é o Cristo porque venceu a condição hominal. Então, sigamos Jesus nesse caminho evolutivo que é apaixonante. Graças a Deus. Milena, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigada por essas reflexões que vão deixar muito para nós, né? Muito o que pensar, muito o que refletir. É bom, né, quando a gente vê uma pessoa assim tão jovem, tão linda e tão estudiosa. Muito obrigada. Você, assim, é um alento para nós. Eu que agradeço, viu? O carinho, o acolhimento e a inspiração que vem da espiritualidade superior e da casa. A gratidão imensa pela confiança, pelo convite.